Então, birra. O que a gente precisa entender sobre a birra? A gente precisa entender que existem dois tipos de birra, né? A birra emocional, e eu vou explicar o que vem a ser a birra emocional, e a birra racional ou intencional, né? Quando eles fazem realmente porque eles querem fazer, né? O que a gente precisa entender? Uma birra, né? Geralmente, a maioria das birras são emocionais, são de fundo emocional. Então, na maioria das vezes, eles não sabem o que eles estão fazendo, não é de propósito, né? Proposital. Mas por que ele não vai lá e simplesmente faz? Mas por que é simples assim, né? Eu disse pra ele por que ele não foi lá e não fez. Porque, como a gente falou na outra live, né? Na live que falava sobre o não dizer não pros nossos filhos, a gente conversou sobre isso, que muitas vezes eles não entendem, né? O não. Na maioria das vezes, as pessoas, nós não fomos programados para entender o não, né? Então, tudo que a gente usar de uma forma positiva, fica mais fácil o entendimento e a captação. A gente quer coisas boas, a gente quer repelir o não, né? Então, a maioria das nossas birras das nossas crianças são de fundo emocional, né? Então, não é simples assim. Por que ele não vai lá e faz? Porque ele não tá conseguindo fazer na maioria das vezes. Como assim, Nath? Ele tá fazendo de propósito, tá me provocando, tá me testando, né? Muitas vezes a gente se sente assim. E sim, existe a birra intencional, a birra que eles vão lá e eles testam, né? E assim como a gente falou na outra live, a gente tem que lembrar que o adulto da relação somos nós. E somos nós que educamos os nossos filhos, que damos o direcionamento para os nossos filhos. Então a gente precisa entender o que acontece dentro dos nossos filhos, né? Dentro da cabecinha, dentro do coração deles, no momento de uma birra. O que a gente tem que trazer à tona aqui? Um iceberg, né? Aquela imagem clássica, né? Que a gente enxerga uma coisa, mas que tem muita coisa abaixo, né? A gente só enxerga o topo, né? Só o que tá pra fora. Uma árvore, né? A gente enxerga só o que tá pra fora, não enxerga as raízes. Então, o que é o modelo tradicional da educação? É focar no comportamento, que é o que aparece, né? O comportamento é aquela pontinha do que tá aparecendo, né? Jogou brinquedo, esse é um comportamento. Mas o que a gente precisa entender quando a gente realmente quer educar os nossos filhos para que eles sejam emocionalmente fortes? A gente precisa saber que a gente precisa olhar lá embaixo, a raiz desse problema. O porquê que ele jogou esse brinquedo. Ele não simplesmente jogou esse brinquedo porque deu vontade dele jogar esse brinquedo, vou lá e jogo e pronto. Não é assim, porque isso não é a racional, essa é a emocional. Então, geralmente, e quem é mãe aqui, quem é pai aqui, acredito eu que se parar para olhar para o comportamento, para as birras dos filhos, vai identificar, faz sentido, né? Geralmente, a birra, né, a revolta, a explosão, o comportamento, que é o que está acima, né, do nível que aparece, é o reflexo de alguma coisa que ele está sentindo. Uau, né? E aí vem o tapa de luva, né? Como assim? A gente sente, a gente pensa e a gente age. Então, para ter um comportamento é uma ação. Primeiro eu senti e eu pensei. Então, daqui um pouco, né, não me deram atenção, fui lá e joguei o brinquedo. Agora vamos parar para me olhar, porque a ação vai chamar mais atenção. Então, nós precisamos estar focados no que os nossos filhos estão sentindo. Por que eles estão reagindo daquela maneira? Porque alguma coisa eles estão sentindo de diferente. Tá, Nath, mas então o que eu faço? Eu não posso brigar, eu não posso bater, eu não posso xingar, porque é mal educação isso daí. Na verdade, eu bater, eu brigar, eu gritar no momento da birra, de nada vai adiantar. Mesmo se for emocional e mesmo se for racional, sabendo que eles estão fazendo porque eles querem fazer. Porque existe isso sim, né? Tem momentos que eles fazem para nos desafiar, né? Não pensando nesse tanto, né? Porque eles não têm ainda a capacidade de pensar tão grande assim. Vou lá desafiar a minha mãe, né? Mas sim, tem esse momento. O que eu gosto de trazer como exemplo que fica mais fácil de entender uma birra emocional? Não adianta de nada, no momento que meu filho jogou o brinquedo, ou tomou o brinquedo, ou gritou, ou bateu no coleguinha, eu ir lá e xingar ele. Não adianta de nada. Mas então eu vou deixar ele bater, vou deixar ele fazer um comportamento que eu sei que é errado? Não. Só que o momento de eu disciplinar o meu filho não é no momento do calor. Vocês concordam comigo?
né? Eu já falei disso na outra live, a gente no momento de calor pode falar o que quiser, que não entra na nossa cabeça. Então, um exemplo que eu acho que funciona muito bem pra mim é o seguinte: birra emocional, né? Meu filho tá se afogando na piscina. Vocês, comentem aí pra mim. Agora deu frio. O que vocês fazem quando vocês veem o filho de vocês em perigo? Vamos usar essa analogia, né? Essa metáfora do se afogar na piscina. O que vocês vão fazer com eles? Eu vou esperar vocês comentarem, as mamães aí, os papais aí comentarem o que vocês fazem no momento de perigo dos filhos de vocês. Né? O filho se jogou na piscina, não sabe nadar, tá sem boia, o que eu faço? Se joga atrás pra pegar. Ó, Andressa vai lá e pega. Cris, se a Liz pula na piscina, né? E ela não sabe nadar, o que tu faz? Sibeli, Andressa, acolhe, salvar, validar os sentimentos dele, deixar que sentir e expor esses sentimentos. Ok? Pulou na piscina atrás, Grace. Exatamente, né? A Andressa já deu a resposta seguinte, mas tá tudo certo. Exatamente isso, né? No momento que o nosso filho pula na piscina, a gente não vai lá e dar um sermão nele. A gente não vai lá e bate, né? Se essa for a disciplina que você usa, que não é aqui, eu acredito, né? Mas, volto a dizer, cada um escolhe o que é melhor pra si, mas não é, né? Por mais que eu escolha bater, gritar, xingar, falar, no momento ali da explosão, que ele pulou na piscina, primeira coisa que o meu córtex pré-frontal vai fazer é salva, né? Vou salvar essa criança. Ele tá mergulhado, né? Tá dentro da piscina e eu vou salvar essa criança. E acontece a mesma coisa com a birra emocional. Então, por isso que é importante eu trazer esse exemplo, porque funciona muito bem pra mim também. Porque todos nós passamos, né, por esses perrengues com os nossos filhos. É normal, quem tem filho vai passar. E a gente precisa aprender a lidar com isso de uma forma mais natural, né? Pra gente acolher os nossos filhos e não por vergonha dos outros, na frente dos outros, a gente agir de uma maneira que a sociedade quer que a gente ache. Então, se o meu filho tá numa birra emocional, não adianta no momento, né, da birra emocional eu querer brigar com ele. Porque ele está se afogando em emoções. Ele tá fazendo aquilo ali porque ele não sabe o que fazer. É uma maneira dele dizer: mamãe me ama, mamãe me nota, papai, né? Enfim, me nota, eu estou aqui. A Sibeli botou: eu acho que eu não teria força pra salvar quando acontece alguma coisa, perco as forças, parece que travo. Opa! Mas não bate, não xinga, não briga. A gente acolhe, busca socorro, né? Eu trago essa metáfora da piscina porque é mais fácil da gente enxergar. Porque o que acontece? Emoção não é palpável, né? Mas é claro que eu não ia deixar ele em perigo. Então é isso, né? Essa é a linha que eu quero chegar, né? Eu preciso entender que o meu filho, quando ele tá fazendo uma birra emocional, de fundo emocional, ele está perdido. Ele está se afogando nas emoções e eu preciso salvá-lo primeiro para depois discipliná-lo, né? Então, quando meu filho pula na piscina, tá se afogando, alguém, ou eu, né? Se eu não sei nadar, eu não vou também, ou até às vezes a mamãe vai fazer, se não tiver outro, né? Mas enfim, eu preciso salvá-lo primeiro, mas isso não significa que depois que ele se acalmar, que passar o susto, eu não vá corrigir e não vá ensinar o que é o certo. Porque senão toda vez ele vai se jogar na piscina. Concordam comigo? Então eu preciso primeiro acolher ele, tiro da piscina, acolho ele, acalmo ele, eu conecto o meu cérebro, emoção, com o cérebro, emoção dele, pra depois que tiver todo mundo calmo, tanto eu, mãe, quanto ele, né, do afogamento da piscina, nossa metáfora, a gente conversar. Filho, por que você pulou na piscina sem boia se você não sabe nadar? Aí a gente vai fazer o racional dele entrar em ação e ele pensar e ele entender que teve uma consequência e ele não fazer de novo. Ok? Então, se eu chegar na piscina, né? Meu filho pulou na piscina, eu salvei correndo ele e daí, o que tá fazendo, guri? Sacudir ele. Isso vai fazer com que ele chore mais, que ele fique mais nervoso ainda, porque ele passou por uma situação de perigo e o córtex pré-frontal dele foi acionado. E o que é esse nosso córtex pré-frontal? É a parte do nosso cérebro que é ativada quando a gente está em perigo. Que joga o quê? Sangue, tira o sangue das nossas vísceras e manda para os nossos braços e as nossas pernas, para a gente agir e reagir. Só que aí eu tenho outra coisa para dizer para vocês. Toda vez
que nós nos sentimos em perigo, nós acionamos o nosso córtex pré-frontal. Então, isso significa que a gente manda, né, inconscientemente, nosso corpo manda, tira sangue das nossas vísceras e manda para os nossos braços e nossas pernas pra gente correr, pra gente conseguir fazer algo muito rápido. Só que nem sempre a gente está em perigo. Muitas vezes o nosso cérebro acha que a gente está em perigo, a gente não está em perigo e a gente ativou o córtex pré-frontal. E é bom ativar o córtex pré-frontal? Não é. Porque dá aquela sensação, aquela adrenalina, aumenta o cortisol, né? E não é. Só que toda vez que a gente grita, que a gente ameaça, que a gente briga com os nossos filhos, é isso que acontece dentro deles. Eles ativam o córtex pré-frontal, que é uma defesa deles. Vem perigo. Minha mãe vai me bater. Minha mãe vai gritar comigo, né? Então é a mesma coisa, né, pra gente entender. É como se fosse um alarme de um carro. Ele pode disparar porque alguém passou e disparou, porque disparou, ou ele pode ser acionado porque um bandido está tentando entrar. Então ele vai disparar, mas nem sempre é porque estão roubando o meu carro. Então a gente precisa entender o que a gente causa dentro dos nossos filhos, emocionalmente falando. Quando a gente grita, quando a gente xinga, quando a gente bate nos nossos filhos, o que a gente está causando neles. Então a gente está ativando algo que a gente não precisa ativar. O córtex pré-frontal é ótimo ser ativado em momentos que a gente precisa, né? Se largar um cachorro atrás de mim, eu preciso ativar para eu poder correr, para ir sangue nas pernas e poder correr. Mas, filho, vamos, para de chorar e vamos pro colégio. Imagina todos os dias vocês ouvirem isso dentro de casa. Todos os dias alguém tá ali pressionando. Ah, tá atrasado, tá atrasado, tá atrasado. A criança tá sempre a 1000. O córtex pré-frontal dela tá sempre a 1.000.000. E isso não é bom para ela. Então a gente precisa aprender a acolher os nossos filhos, entender o que eles estão sentindo e perguntar, né? Muitas vezes eles nem sabem nomear esses sentimentos. E muitas vezes nós não deixamos eles se expressar e a gente coloca ainda palavras na boca deles e eles, é isso mesmo que eu tô sentindo. Então a gente precisa aprender a respeitar, isso é respeito, né, pelos nossos filhos. Deixa eu ver o que o pessoal comentou aqui que eu perdi. A Cibele botou, o Antônio fica bravo, o que ele tem na mão ele atira no chão. E se eu falo um pouco alto, aí fica pior. Ele joga tudo mesmo, parece que eu não estou conseguindo, sei lá, fazer diferente. Por quê? Porque se ele tá bravo, né, ele vai atirar no chão, é a forma, mãe, eu estou aqui. Pode observar, Cibele, que nesses momentos que ele age dessa maneira, tem alguma coisa acontecendo. Ou o pai, a mãe, alguém tá mexendo no celular, ou não tá dando atenção pra ele, ou tá conversando, né? Isso acontece muito em conversas de adultos. Os adultos estão conversando e aí as crianças começam a fazer birra, né? Pra chamar atenção. Eles são pessoas. Nós precisamos entender que nós precisamos tratar os nossos filhos como pessoas e não como nossos filhos. Eu vou lá e desligo a televisão se o meu marido tá assistindo o último capítulo da série que ele ama. É o último capítulo. Eu vou lá e desligo a televisão? Ou eu peço, amor, vem jantar, né? Então a gente precisa agir assim com os nossos filhos. Se eu chegar lá e desligar a televisão e o meu filho tá assistindo a televisão, poxa vida, como ele se sente? Desrespeitado. Isso é falta de respeito. E a maneira que eles têm de reagir a isso é com birra. Então a gente pode evitar essas birras. A gente pode fazer 1000 coisas para evitar. É fácil? Não é fácil. Não é fácil. Então a gente precisa entender. Tá bom, filho, o que tu tá sentindo? Por que tu jogou, né? Atira no chão que ele tem. Por que tu jogou no chão? A gente tem que usar as perguntas para que eles comecem a pensar. Porque quando eles estão só na emoção, eles agem só por emoção, né? Mas naquele momento ali da raiva, filho, eu tô vendo que você tá bravo, vem cá que eu vou te dar um abraço. Aí dá um abraço e depois, filho, por que você jogou no chão? É fácil, gente? Não é fácil. Por isso que eu sempre digo que a maternidade, ela é um constante trabalho de exercer paciência, de conhecimento. A gente tem que estar sempre se reinventando, sempre se reciclando, sempre estudando pra gente conseguir lidar. Porque cada vez as crianças estão mais inteligentes, graças a Deus. E a gente precisa acompanhar isso, não é mesmo? Como diz a Vitória, não é mesmo? A Andressa botou ali, validar os sentimentos das crianças e deixar elas explodirem e colocar pra fora esses sentimentos se tornam adultos que saibam expressar esses sentimentos também, né, Nath? Com certeza, a gente precisa validar, né? Filha, o que tu tá sentindo? Tô sentindo raiva. Ok, então o que tu quer fazer? Né? Eu quero dar um soco na cara do meu coleguinha. Não pode. E aí, o que a gente pode fazer? Mas eu quero. Então quem sabe dar um soco nesse colchão?
né? Nós, adultos da relação, precisamos encontrar o lugar adequado, mas a gente precisa que eles explodam. A gente precisa ensinar que eles podem sim, mas como que é explodir? Como que tu pode colocar isso pra fora, né? Então, eu posso bater em alguém? Não posso, então eu vou ensinar os valores. Mas ao invés de eu dizer, não vai bater, e ponto, então quem sabe tu bate aqui? A mãe sabe que tu tá sentindo raiva, e quando a gente sente raiva, a gente quer descarregar de alguma maneira. Quem sabe toda vez que tu sentir raiva, tu faz isso. Aconteceu ontem um episódio, né? Nós fomos viajar com a família, e a Vitória foi chorando, e a Isadora voltou chorando. 1h30, assim, de viagem, né? Super tranquilo. A Vivi foi choramingando, depois uma altura chorou mesmo, a Isadora veio chorando 1h30. E aí uma hora o Vini me olhou e disse, o que a gente faz agora? Né? Me olhou assim e disse, o que a gente faz agora? Né? Entra em ação aí, né? Aí eu disse, Vi, o que você tá sentindo? Aí, porque ela queria, a Vitória, assim como a maioria das crianças, e assim como eu, né? Quer estar nos lugares, mas não quer viajar. Mas tá demorando muito, né? Porque eles querem aquilo, um passe de mágica, né? Aí eu perguntei, filho, o que tu tá sentindo? Eu disse, eu tô sentindo raiva. Ele disse, é a raiva mesmo que tu tá sentindo ou é a ansiedade? Não, é a raiva. Eu disse, o que tu quer fazer então? Eu não sei, mãe. Ele disse, eu acho que tu tá ansiosa pra chegar lá no lugar onde a gente tá indo, é isso? É. Eu disse, então quem sabe a gente vai fazer uma dinâmica aqui do cheira a sopra. Como é que é, mãe? Já desfoquei, né? Tirei ela do, ai, não chega, mas ao mesmo tempo respeitei, que é o que a Andressa falou ali, validei o sentimento dela. Não disse, filha, não precisa ficar ansiosa, porque é assim mesmo. Não, eu respeitei e validei. Então, o que é? Inclusive, eu vou ensinar pra vocês que super funcionou. Foi a primeira vez que eu usei. Até tinha visto num vídeo que eu tinha assistido de um curso. E usei e funcionou. Daí, então, o que é? É cheira e assopra. Eu disse, vamos cheirar a florzinha. Ela, agora assopra a vela. Assopra a vela. E ela fez 2 vezes. Tô calma, mãe. Eu disse, como é que tu se sente? Tô calma. E ela se acalmou. Claro que daqui um pouco ela perguntou de novo. Porque realmente, eles não têm noção de tempo. Né? A gente falou na última live também. Às vezes a gente tá atrasado em cima do laço e eles estão lá. Porque eles não estão preocupados com o tempo. Eles não têm noção de tempo. Eles querem as coisas assim. Querem demorar meia hora pra botar um chinelo. Tá tudo certo. Então é respeitá-los. Óbvio que dentro dos limites de convivência, de sociedade, né? Não são as crianças que mandam. É diferente do que impor limites, né? Quando adultos não conseguem expressar seus sentimentos porque quando crianças não puderam fazer. Exatamente, né? E aí vem o exemplo do prato, né? Da comida. Que eu preciso deixar o meu filho dizer que ele tá satisfeito, né? Não preciso obrigar ele. Filho, tem que rapar o prato. Isso vai ter a probabilidade de ter um adulto obeso, né? Andressa me corrija se eu estiver errado, obeso, ou enfim, que não vai ter alguma me faltou a palavra, algum problema com a alimentação, né? Então, é grande. Por quê? Porque eu não estou respeitando. Estou satisfeito, vai comer tudo. Mas eu servi a quantidade que eu queria. Não sei se ele quer tudo isso, né? Claro que muitas vezes eles tentam, muitas vezes eles fazem ao intencional, né? Porque tem outra coisa mais interessante, que geralmente o brincar é muito mais interessante do que qualquer outra coisa. Mas nós somos os adultos da relação e nós precisamos entender. E a partir do momento que eu sei, que eu entendo, o que vem lá? que eu sei, que eu entendo. Olha quem veio aqui, quem apareceu. Quem apareceu na live. Também indo passear lá nas vizinhas. Então tá bom, vamos passear. Beijo, mãe. E a Isa se olhando lá. A Isa já fez a chamada da live com a mãe antes. Então, eu preciso respeitar, né? Fazer combinados, mas respeitar sempre os sentimentos dos nossos filhos.